Boa noite, gente. Mais uma terça-feira, a gente novamente se encontra aqui reunidos, em nome de Deus, com a ajuda de nossos mentores espirituais, com boa vontade, com empenho, com dedicação, para sair um pouco desse mundo materialista, desse mundo que nos consome, nos prepara, nos fortalece, mas também nos consome. Então, por questão de equilíbrio, é sempre bom a gente parar um pouquinho, mentalizar o alto, lembrar de quem que nós somos, por que estamos aqui, qual a nossa tarefa, qual é o nosso objetivo. Lembrando que nós somos seres espirituais, temporariamente encarnados. Então há necessidade de se viver essa dupla existência em plenitude. Muitas vezes a vida material nos consome, é necessário revigorar, fortalecer através da mentalização, da prece, do parar e refletir, do ponderar e também do planejar. Que nesse instante em que nós paramos um pouco para aprender um pouco mais do Evangelho, que tenhamos a devida inspiração do alto para pautar as nossas decisões, sempre embasadas na justiça, na serenidade, na benevolência, na retidão de princípios. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 157 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo o tema é Faze isso e viverás. Essa passagem pequenininha, que vou ler daqui a pouquinho, está em Lucas, capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás é uma resposta do Cristo a uma indagação recebida de um doutor da lei. Aqui no texto não fala qual é essa indagação, por isso eu procurei aqui na internet e vou ler essa parte para vocês, para aí sim a gente adentrar o capítulo sabendo o contexto do que se trata. O mestre da lei procura Jesus e pergunta: o que fazer para receber em herança a vida eterna? Foi essa pergunta realizada a Jesus por um doutor da lei. O que fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus não rejeitou o diálogo com esse doutor da lei, e como estava falando com alguém que ensinava os outros, esse doutor da lei pregava, né? Devolve-lhe a pergunta. A mesma pergunta que ele fez ao Jesus, Jesus devolveu a ele. E o mestre responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esta foi a resposta do doutor da lei. Repetindo:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí que entra no capítulo abordado por Emmanuel. E Jesus responde: respondeste bem, faze isso e viverás. Agora, a gente pegou todo o sentido da coisa, né? A pegar a partir daqui, se a gente não souber o que está no contexto, fica meio difícil de avaliar. Então, o próprio doutor da lei respondeu, né? Deu a resposta que ele estava procurando. No que ele tentou, talvez, confrontar Jesus, né? Jesus veio apenas a ratificar o que estava escrito, né, nas Escrituras. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Fazer o quê? Aquela resposta. O que é mesmo? Honrarás o teu Deus. Honrarás o teu próximo. Com toda a força, com toda, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nisso estão todas as questões para se compreender, para se adquirir a vida eterna. Mas se a gente não aprofundar um pouquinho isso, parece que fica assim meio simples demais. Tipo assim, você acha bonito, nossa, é muito bonito, e realmente é uma passagem bonita, é uma resposta bonita, mas a gente compreendeu? A maioria dos textos assim a gente não compreende. Não compreendeu. Nossa, que frase bonita, mas trocar aqui por tudo a gente usa. Olha só, é muito fácil a gente fazer uma comparação bem bobinha. Pega um texto em inglês, para nós que somos estudiosos da língua, né, inglesa. Pega um texto em inglês, lê ele inteirinho, uma página, e depois traduz o que você entendeu. Se nós pegássemos agora um livro, uma página escrita em inglês, lêssemos ela e tentássemos reproduzir o que estava escrito, o que ia acontecer? Ia deturpar muita coisa. Às vezes algumas palavrinhas. Umas palavrinhas. E a gente lembra da época. As mais simples, as mais usuais. Mas o que tem a ver isso com uma página inteira? Não dá. Mas alguma coisinha. Uma coisinha. Às vezes até uma frase assim, dá. Good, a gente sabe que é bom. The book, o livro, já sabe. Alguma coisinha bem básica, né? Então, a gente, levando isso porque nos interessa, as leis que nos regem, é mais ou menos esse texto em inglês, que a gente sabe apenas umas pequenas palavrinhas, mas a gente não consegue ler o texto inteiro e entender a sua profundidade. Então, quando a gente olha assim, amarás a Deus com toda a tua força, é bonito, mas e a prática disso? Vocês sabem a prática disso? Tá, o que é Deus? Começa daí. Compreendemos o que é Deus? Para você amar? Deus é tudo, tá? Você ama tudo? Não. Uns dizem assim, nós estamos em Deus. Tudo bem, nós estamos. Então, se eu estou, o meu irmão também está. O meu inimigo também está. O meu desafeto também está. Então, nós estamos entrando em conflito. Então, quando você fala amar a Deus, mas se o outro está em Deus, eu não amo ele integralmente.
Não tem uma certa lógica? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo inglês. Palavra por palavra. E depois que a gente aprendeu umas palavrinhas, a gente vai aprender a formar frases. Depois que a gente aprender a formar frases, nós vamos compor textos. Depois que a gente compor textos, a gente vai fazer músicas. E por aí vai. Hoje o trabalho é grande, precisa de estudo e disciplina para se fazer isso. Se, para a gente aprender inglês, precisa desse estudo, dessa disciplina, quanto mais complexo é a vida, quanto mais a gente tem que aprender. E não é só aprender, não é só aprender. Por exemplo, eu falei, partindo dessa comparação, você aprende uma palavra, depois formula uma frase, depois você formula um texto, depois uma poesia. Não é fácil fazer uma poesia. Olha o que precisa para você ser um poeta. Muita inspiração. Mas para você se inspirar, você tem que ter esse sentimento apurado. Não sai assim, verbalizando sem o sentimento. E uma música, então, você tem que estar naquele ritmo. O seu pensamento tem que estar naquele ritmo. E está. Quantos que conseguem fazer isso? Estamos falando simplesmente de coisas do nosso dia a dia. Mas aqui fala aqui, da vida. Então precisamos aprender a amar, saber o sentido, a amar a Deus, amar ao próximo. E é só isso? Não. É fazer algo, é compor a música. O que é compor a música? É fazer o bem. Fazer com que a sinfonia toda toque no mesmo tom. Totalmente afinado. Todos afinados uns com os outros no mesmo tom, na mesma sinfonia. Então esse trabalho é grande, é grandioso. Mas a resposta está ali. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aí o segredo. Está o segredo de tudo. E a gente busca incessantemente ser feliz, né? Todo mundo busca ser feliz. Todo mundo busca ser feliz. Mas a gente não desconhece que é a razão da felicidade nossa está nessa frase. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Aonde que está a felicidade nossa? Naquilo que fazemos em conjunto. Naquilo que vai e naquilo que volta, naquilo que nós projetamos ao semelhante e recebemos de volta. Por isso nós somos seres sociáveis, dependentes uns dos outros. A gente busca a felicidade não é na solidão, é no trabalho, é no suor, no esforço, na superação. É tão bela, é tão profunda a lei que nos rege, que o sentido da palavra felicidade está na matriz do nosso corpo físico. Quando que a gente sente a sensação de felicidade? Já pararam para notar quando que realmente nós estamos felizes? Quando aprendemos algo, quando nos superamos e quando fazemos a felicidade do próximo. Quem de nós não assiste um filme, uma série, uma novela? Quem de nós não fica feliz quando está tudo certo no desenrolar daquela história?
Quem de nós não sai no final do filme, ou da novela, ou da série, satisfeito com a superação que aquele personagem teve naquele enredo, e que no final deu tudo certo? Nossa, que maravilha! E nós nos sentimos bem. Por quê? Porque nós somos programados para isso. Isso é uma coisa virtual. Imagina no dia a dia, na hora que você está fazendo, na hora que você está vivendo, na hora que você está se esforçando por fazer algo pelo próximo. É aí que vem a felicidade nossa. Então volta para o texto. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Nós queremos o nosso bem-estar. Para a gente querer o nosso bem-estar, a gente tem que querer o bem-estar do próximo. Não tem como nós sermos felizes, plenamente felizes, com a infelicidade do outro. Enquanto a gente vê nesse mundo infelicidade, nós não vamos ser felizes. Plenamente não. Por que a gente sempre fala que o céu está vazio e os infernos estão cheios de anjos? Porque os anjos estão ali trabalhando para retirar, para soerguer aqueles que caíram. Porque não tem como seres angelicais se refugiarem na ociosidade, quando outros tantos sofrem indefinidamente. Não faz o menor sentido. Então, essa máxima, vou ler de novo, porque eu acho muito importante. A pergunta que o doutor da lei fez para Jesus: o que fazer para receber em herança a vida eterna? O que é essa vida eterna? Aqui na concepção dele, é você estar do lado de lá, na vida imortal, vivendo num ambiente de paz, paradisíaco, né? Angelical, paraíso. Mas essa é uma figura de linguagem. Esse paraíso não é um local físico, é aqui dentro. Então, para ter aqui dentro essa paz, esse paraíso, esse céu, Jesus retrucou, devolveu a pergunta, ao que o mestre da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com toda a sua essência, com toda a tua força e a tua inteligência. Quer dizer, usando a obstinação, a vontade e o discernimento. E ao teu próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente já sabe todos os caminhos da palavra amor. O que quer dizer um amor ao próximo, a gente sabe? Não. Como que vai saber? Na vivência. O aprendizado aqui não é teórico, é prático. E começa no lar. No lar a gente começa a aprender a amar. E verdadeiramente, a nossa primeira escola é o lar, para aprendermos a amar. Depois vem a escola, onde nós aprendemos a amar os nossos amigos, também a odiar alguns, Mas faz parte do processo. E por aí afora. Vamos chegar um dia a ser mais ou menos igual o mestre, que ama todos indefinidamente. É uma coisa bem estranha o ser humano, Hoje a moda é pet, As pessoas têm cães, têm gato, papagaio. Como é que chama? Aqueles répteis, como é que chama? Não é lagarto, não. Essas calandas, essas coisas. Não tem outro nome. Iguana?
iguana. Então, até isso esse povo tem e dá amor a esse bichinho. Fala os peixes, né? Peixe também. Mas tem dificuldade de amar os animais. Preocupa-se assim com banho, com alimentação, com veterinário, com maestria. Não digo que está errado, não. Porque se pegou para criar, tem que criar e bem. Minha mãe família, pelo menos ela fala? quase. Com os olhos. Ela fala abóbora, você vê aquele vídeo da abóbora? Já engana a abóbora. Está na moda também a abóbora. Bom, mas as pessoas, elas conseguem destinar, né, amor às criaturas inferiores, mas ao ser humano ela simplesmente despreza. Tem um ódio, às vezes, encalacrado, e fala assim: o ser humano não presta, o ser humano é desprezível, o ser humano só faz o mal, os animais são inocentes. Bom, até dá para entender o que eles estão referindo, embora não seja realidade. Dá para se entender por que pensam assim, mas que não é realidade, não é. De jeito nenhum. Do ser animal para o ser hominal há uma distância muito grande. Muito grande. E não vamos adentrar nesse assunto. Se adentrar nesse assunto, eu vou à noite, né? A gente vai falar do período de transição animal para hominal, que tem essa fase intermediária. Não vou entrar nisso, não. Mas a questão aqui abordada é como que nós encaramos o próximo. Quando nós simplesmente alijamos o próximo do nosso convívio, nós asseguramos uma grande lacuna impreenchida dentro do nosso ser. Que a gente pode até não fazer falta por um período, mas vai fazer falta sim, posteriormente. Porque nós não fomos criados para a solidão. Nós somos tipo uma engrenagem do relógio. Vê quantas engrenagens tem no reloginho? Analógico? Muito bem. Tira uma, vai funcionar direito? Tem que funcionar em harmonia? Assim é a vida. Tem todas aquelas rodinhas, né? Pois é. Aquelas engrenagenzinhas mesmo que não conseguem encontrar. Se no reloginho desse tamanho tem toda essa perfeição, imagina nesse universo que a gente conhece, fora que a gente não conhece, a perfeição absoluta. Pois é. Então, a gente tem que compreender que essa máxima é muito profunda e que ali está todo o segredo. Ó, faze isso e viverás. Não é que vai morrer, não. Viverás como devemos viver. Porque muitas vezes passamos pelo mundo e não vivemos. Vegetamos, nos alimentamos, divertimos, sofremos, mas não vivemos. Viver é o quê? Ter a consciência e delinear-se o futuro. Por ora, nós fomos muito ciceroneados, guiados, conduzidos. É que nem acontece com os nossos pequenos, nossos filhos. Quando é pequenininho, toda a proteção do mundo, toda a proteção. Mas à medida que vão crescendo, você vai dando espaço para eles. Até que chega a maturidade, né? Chega na idade adulta, o que acontece?
segue a sua vida. Espiritualmente falando, nós somos iguais. Quantos e quantos séculos nós estamos aqui sendo meticulosamente ciceroneados? Vai chegar um momento, está chegando um momento, que agora nós vamos traçar os nossos caminhos com os nossos pés. E ao invés de ter alguém ao nosso lado, nos sustentando quando caímos, agora troca-se. Nós vamos ser aqueles que vamos sustentar aqueles que estão ainda engatinhando, que estão titubeando, que estão ainda caindo, levantando, caindo, levantando. Estamos mudando esse panorama. Ou a gente não quer crescer? Tem muita gente que quer ficar na fase infantil eternamente. O tempo é nosso. Você pode ficar aqui 1 milênio, 2 milênios, 10 milênios, vivendo do jeito que... um jeito bem... sonambúlico, né? Vivendo sem saber o que está fazendo. Há um momento de acordar. A gente saber o que está fazendo, fazer as boas escolhas e entender o que é o segredo da vida. Tá aqui. Depois dessa pequena introdução, eu vou ler um pouquinho de Emmanuel aqui, senão ele fica sentido para a gente, né? Vamos lá. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Gente, bênção do Cristo, por favor, não é o Cristo chegar, estender a mão assim e falar, eu te abençoo, pode ir, tá? Tudo bem. Não leve pela letra assim. Quem que possa entender, procurar a bênção de Cristo? O certificado de que nós estamos indo no caminho certo. Então, vai, segue, continua. Essa é a bênção de Cristo. Continua a trabalhar, continua a aprender, continua a servir. Essa é a bênção. Não é assim, está abençoado, está bonitinho. Pode descansar, meu filho. Tem nada a ver com isso. Vai estar tudo certo agora. Não vai dar. Não vai dar, porque a vida é feita de obstáculos. Nossa vida vai ser assim, ó, sempre, até a gente chegar num ponto culminante. Enquanto não chegar lá, nossa vida é assim, ó. Então, não adianta a gente falar assim, fui abençoado por Deus quando está lá em cima. E quando está aqui embaixo, é um petitório, é um tal de reclamação, é um tal de promessa, é um tal de tudo quanto é apelo para voltar à normalidade. Não, gente. Serenidade dos momentos difíceis. Eu vou ter, vocês vão ter, todo mundo vai ter. Todo mundo. Então, vamos encarar isso com sobriedade, com serenidade, como deve ser encarado. E saber, vai ter problema? Vai ter. Vai ter dificuldade? Vai ter um momento que eu vou precisar do outro? Vai ter. Porque meu orgulho precisa ser alijado. E quando que nosso orgulho é alijado? Quando alguém, você precisa e muito de outra pessoa. E quando você testa a sua empatia, justamente quando o outro precisa de você, você vai estar lá, se doando, se esforçando, sofrendo junto, chorando junto. Estamos preparados? A vida nos prepara, faz parte. Ou a gente vai passar a vida inteira e não vai perder ninguém. Ninguém do que a gente ama vai adoecer. Vai. Nós não vamos adoecer? Possivelmente vamos. Vamos precisar dos outros? Vamos. Faz parte. Tudo concorre para o nosso bem. Aonde que esse sofrimento concorre para o nosso bem? Só de alejar o orgulho e a vaidade do nosso íntimo já, mas é um remédio amargo,
confesso para vocês, é um remédio muito amargo, duro de engolir, mas faz efeito. Por isso, para que a gente não tenha que tomar esse remédio amargo, eu sempre falo, vamos trilhar no caminho mais reto possível, para que as dores que venham nos acometer sejam mais diminuídas. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e faz sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Ou seja, ele já sabia. Mas assim, será que ele sabia em toda a intensidade? Ou ele conhecia a lei, mas desconhecia o que a lei pedia para que ele fizesse? É um tal negócio. É muito bonito a gente ouvir. Graças a Deus. É muito bonito. Mas a gente sabe o que é? A gente sabe viver isso? Eu acho que é o mesmo caso ali. Então Jesus diz: faz isso do que você diz e viverás em plenitude. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Vê como o negócio é mais intenso? Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, como a espiritualidade sublime. Tem tanta palavra aqui que a gente tem que desmiuçar. Vou pegar só esse parágrafo, não a gente vai estender muito, só para esmiuçar ele, só para vocês, para a gente adquirir um sentido mais elevado. É que o viver, nossa vida, tanto no plano físico, tanto no plano espiritual, aonde nós estamos nos manifestando, isso não se circunscreve ao movimento do nosso corpo físico, do que nós fazemos aqui, não se circunscreve a isso, é a todo o movimento, aonde estivermos, inclusive no nosso pensamento. Quando paramos, desligamos do mundo físico, estamos só na atividade mental, aqui é o nosso mundo, e aqui a gente também constrói. Aliás, aqui é o nascedor, aqui é a fonte. Então, tudo é importante. E é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, circunscreve-se ao todo. Nem a exibição de certos títulos convencionais. Eu sou formado em não sei o que, sou formado naquilo outro, eu conheço geografia, astronomia, astrologia, ciências contábeis, medicina. Tudo bem, é um conhecimento, mas não se circunscreve a vida a isso. Eu posso estar errado, geralmente eu estou errado nas minhas convicções, mas vou dizer para vocês uma coisa que eu penso há muito tempo, desde que era mais novinho. Uma das coisas que eu sempre quis ser na vida é não ser ninguém. Vou explicar. Eu não queria ter um título. Eu não queria falar assim, eu sou doutor tal, sou médico tal, sou dentista tal, sou engenheiro tal. Nunca quis isso. O que eu queria? O que eu quero? Eu
quero ser um pouco de tudo. Eu quero saber um pouco de cada coisa. E quero aprender minha vida para saber justamente um pouco de tudo. Mas vamos dizer assim, o rumo mais intenso que eu tomei foi: eu quero estar aqui. Essa foi a minha decisão. Eu poderia estar aqui no centro, mas poderia ter sido um médico, por exemplo. Poderia. Mas eu não exerceria o aqui do jeito que eu gostaria, se fosse um médico, ou se fosse um engenheiro, ou se fosse qualquer outra coisa. E isso eu não penso agora, eu penso lá no comecinho. Mas o que tem a ver isso? Escolhas. Eu escolhi isso. Poderia ter sido qualquer tipo de profissional bem-sucedido. Muito bem. Mas tem esse negocinho que pega. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo nem a exibição de certos títulos convencionais. Eu não queria ser um doutor em nada. Eu queria ser apenas uma pequena engrenagem que funcionasse. E que soubesse um pouquinho de tudo. Que se tivesse que conversar com assunto A, B, C, saberia. Mas não me dedicasse somente a um nicho de aprendizado e deixasse de lado todos os demais. Não optei por isso. E se tivesse que renascer hoje, novamente, não optaria. Valdemir, será que isso já não veio em você, programado? Porque isso é uma coisa assim, diferente. Será que já não veio isso em você desde? Pode ser muita coisa. Pode ser, vai ver que em outra vida eu agi dessa forma e me dei mal. Agora é outro caminho. Pode ser, pode não ser. Pode ser qualquer coisa. Mas o que importa é que nesse momento, nessa existência, em plena consciência, eu optei por isso. Muitos podem falar assim, mas você quer facilidades. Não quer pegar as dificuldades de você se formar. Mas poderia se pensar isso. E não está errado quem pensar isso também. Porque, de uma certa forma, tem seu sentido, tem seu método. O X da questão é o que você quer. O que você quer fazer? Eu tinha bem definido o que eu queria fazer. E um dos impedimentos que eu sei que me atrapalharia muito é ter dinheiro. Então, eu optei por não ter dinheiro. É meio estranho, né? É meio estranho. Do lado profissional, é bem estranho. Mas eu faço o meu sustento. Trabalho desde sempre. Mas nunca acumulei nada. Meu sobrinho não herdou nada. Só o radinho que eu vou. O radinho que eu vou tá guardadinho. Então, sabe, eu achei na vida a gente recebe exemplos. Então, uma das fontes de inspiração para eu seguir esse caminho foi meu avô. O que meu avô deixou para mim de legado? Assim, físico. E de patrimônio interior, tudo. Qual que é mais importante? No fundo de casa tinha um quartinho onde meu avô era ourives e ele guardava num baú velho. Pensa num baú velho, era um baú dele, velho. E a gente pensava, o que tem dentro desse baú? Quando eu era criança, né? Aí o tempo vai passando, chega um tempo que aquele quartinho lá vai ser desmontado e abre-se aquele baú. Sabe o que tinha nele?
livros. Livros, cheio de livros. E ainda tem uns 2 livros lá dele, que deu para salvar, que são fontes de inspiração minha até hoje. E eu sempre falo desses 2 livros aqui no curso, que é o Covades e o Mártir do Gólgota, sem contar o Segredo do Reino. São os 3 livros, que era do meu avô, que ficou comigo, e que, para mim, o patrimônio contido só nesses 3 livros, aqui tinha o Paulo Estevam também. O patrimônio desses 4 livros, acho que não precisava de mais nada. Então, o problema aqui, né? O livro vai aqui. Vou deixar no verso que termina. Aqui. Eu acho que está na segunda página aqui. Obrigado. Então, voltando aqui ao onde a gente estava. Conhecimento. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. É por isso que eu cheguei na parte particular, né? Então, olha só, a vida é feita de escolhas. Você escolhe e segue o caminho. Mas se você vai por esse caminho, faça o seu melhor nesse caminho. Quem vai avaliar se a gente fez o melhor ou não? Nós mesmos, nossa própria consciência. E hoje aqui, bem sincero para vocês, se eu tivesse que falar, me avaliar, de 1 a 10, a nota é muito baixa. Eu daria muito baixa mesmo. Mas, pelo menos, eu fiz a escolha. Eu tracei a meta, segui essa meta. Não sei se eu estou certo ou se estou errado. Eu estou falando uma coisa particular. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu sonho, tem o seu objetivo. O que importa é que fazer escolhas, assumi-las e tentar fazer o seu melhor. Aí nós estamos tendo reflexos de maturidade. Agora, enquanto as pessoas ainda convencionadas têm que fazer isso, você tem que estudar medicina, ser um bom médico, ganhar horrores de dinheiro, ter carro, ter casa, ter apartamento na praia, etc, etc, ter uma conta bancária gorda. Gente, isso é ilusão. Você fica escravo, muitos ficam escravos disso. Muitos usam bem. Muitos usam muito bem o dinheiro. Mas outros se escravizam pelo dinheiro. Perdem o tempo por causa daquilo. E tudo que eu não queria desvirtuar. Não queria perder esse tempo. Não queria endividar. Né? Mas cada um é senhor de si. Voltando ao mesmo parágrafo, é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. O que é a espiritualidade sublime? Vamos trazer para o nosso português mais fácil de entender. É o povo que está lá em cima, em uma condição bem melhor, e que a gente queira conviver com esse povo. É estar junto aos bons. Mas para isso você tem que ser bom. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Aí é o seguinte, eu falo esse negócio, a gente quer estar junto com os bons, né? Aonde que estão os bons, que eu falei no começo da aula? Os bons não estão no céu, não, estão lá no inferno, estão nas regiões abismais, cuidando daqueles que estão necessitados. Então a gente quer estar junto com eles, a gente vai lá para lá também, trabalhar. Regaça a manga. E como que você se prepara para trabalhar se você não trabalha nem aqui? Você não se esforça nem aqui.
Então aqui é o nosso campo de preparação, para que a gente tenha condições de ir lá, socorrer, sem que aquele ambiente, sem que aquela dor nos afete. O raciocínio, a lógica, a bondade, a justiça. Porque, pensa bem, faz de conta, olha que não é fácil ser bom. Faz de conta que vocês estão no estágio, nós estamos no estágio mais elevado, né? Estamos no plano espiritual e nós somos guindados à condição de anjos guardiões. Então, cada um de nós vai receber um indivíduo para a gente tomar conta. Tá? Pensa no cenário. Nós vamos cuidar de alguém que está encarnado aqui, desde o começo até o final da vida. Aí a gente pega pode falar o nome de alguém, né? Vamos pegar aqui um cidadão meio ruimzinho. De preferência que já morreu. Está vivo. Melhor não. Pablo Escobar. Tá bom. Um Pablo Escobar da vida. Você vai cuidar do rapazinho lá, Pablo Escobar. Acabou de nascer. Aí, beleza, nasceu, tá novinho em folha, vai crescendo, vai pôr nas asinhas de fora, e você tem que, pensa bem, que exercício de paciência. E outra coisa, tem um tal de livre-arbítrio que as pessoas têm que reencarnar aqui, que os anjos guardiões não podem interferir. Então, se ele quiser fazer uma coisa errada, o máximo que você pode fazer é chegar nele e dar uma espiadinha. Não vai por esse caminho, que vai dar zebra. Uma intuiçãozinha. Só que ele está é tanto hormônio, é tanta bebida, é tanta coisa ali, que não vai te ouvir. Né? E você tem que ficar lá esperando que ele vá por esse caminho, até que a dor apareça, para você ter a condição de socorrer. Não é fácil. Quanto mais que esse ser está ligado a você pelos laços do sentimento, é mais difícil ainda. Então, ser bom não é fácil, exige muito preparo. Deixa eu ver de novo aqui, que eu perdi onde eu parei. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhe compete, tocam a pedir a orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos. Condiz com que a resposta está em nós mesmos. Cada um traça o seu roteiro. Tem que ter o livre-arbítrio. Você tem que escolher, porque senão você não amadurece. Vai fazer boas escolhas, vai fazer más escolhas. Com as más escolhas você vai aprender com o erro. Com as boas escolhas você vai ter a satisfação de ter um projeto bem delineado. Eu já fiz isso também. Mas eu não cortei nada isso. Você consegue, que eu consegui também. Bom, o último parágrafo. Se já fosse banhado pela claridade da fé viva, se fosse beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faz isso e viverás. Então, se a gente já tem essa noção, toca o barco, vamos em frente e aprendendo. E como eu falei, a vida tem escolhas
Tem erros, tem acertos, tem obstáculos, tem dificuldades, tem superação, tem choro, né? Tem dor, mas também tem satisfação, tem alívio, tem carinho, tem amor, tem afeto. Tem de tudo. Tudo conclama por quê? Para que a gente desenvolva. É como se fosse assim, é estímulo de tudo quanto é jeito, para que o nosso princípio inteligente possa se expandir. Para se expandir tem que ter os estímulos. E a vida nos estimula. Vou ter que ter os estímulos no bem e no mal, né? Para cada caminhada que a gente dá, para cada aprendizado que a gente vai em busca, vem essa questão de, né, você melhorar a sua percepção, do que é bom, do que é ruim. Por isso, a questão 919, não é 909, não, 919, ela é importantíssima também, né? Não só a 909, mas a 919, que nos ensina como lidar com isso, né? Como superar as nossas más tendências. Então, é essencial que a gente saiba superar as más tendências, eliminá-las, compreendê-las, saber que as temos e que nós vamos fazer uma faxina nela. Mas essa faxina demora. Não é assim? É um trabalho constante. É. Porque não adianta falar, eu sou uma pessoa orgulhosa. Beleza, assumir que eu sou uma pessoa orgulhosa. Vou mudar porque eu assumi? Não. Continuo sendo. E como que você modifica? Muda. Faz o contrário. Eu tenho más tendências, vou ter boas tendências. Eu tenho maus pensamentos, vou ter bons pensamentos. Tenho pensamentos destrutivos, vou ter o quê? Pensamentos construtivos. Mas isso é por esforço. Não é por promessa, não. E nem por petitório. A oração ajuda, dá força, mas não move nossas pernas. E aí entra aquilo, né? Também a frase, aquele muito foi dado, muito será cobrado. Ah, sim. Mas à medida que a gente muito foi dado, a gente tem condições melhores também de superar, né? De compreender, de superar e de fazer. Então, é mais fácil você... É mais fácil você se harmonizar, porque aquele que desconhece é mais difícil. Tem muitos que despertam com algumas palavras. Tem outros com a dor intensa. Cada um é cada um, né? Bom, acabou, né? O próximo. Olha só, o capítulo 158 fala sobre batismo. Legal. Último parágrafo do capítulo anterior. Fazer isso e viverás. Batismo. O que é o sentido de batismo mesmo? É nascer de novo? É nascer? Alguma coisa assim? Não? O que quer dizer batismo? Nascer da água, né? Nas outras religiões é uma coisa exterior, vai. É renascer, não é? Vai, tem a água ali do batismo, na pia baptismal, chama outras religiões, entra no reino. É um sentido diferente. Vocês foram batizados? Remissão dos pecados. Remissão dos pecados? A gente acabou de nascer, né? Pois é, vai ter pecado aonde? Das vidas passadas. Não, mas aí. Batismo, aqui, batismo é um elemento de vital importância para a igreja cristã. Através dele declaramos que estamos arrependidos diante de Deus, que aceitamos seu projeto de vida e estamos desejosos de fazer parte do seu corpo. Isso aí é no caso das igrejas evangélicas, né? Que a pessoa já tem consciência do. Ela quer, no caso da igreja católica, se batizou criança recém-nascida, né? Mas é o nome do ritual de purificação e consagração. Foi o que os
partir de então, considerado cristão. O que é pecado original? Pecado de Adão, de Adão e Eva. Adão e Eva. O que o Adão e Eva fez? Comeu a fruta. Então, o batismo tem tudo a ver com a maçã, então, não é isso? É tudo um conjunto. Na verdade, não é a maçã é um simbolismo, né? É. Simboliza a irreverência deles, a não obediência. E por não obedecer, aí eles foram expulsos. Então a gente há de convir que isso é tudo uma simbologia. Simbologia. É isso? Então, é só um ritual que marca um reinício. É isso? O início de trajetória. Isso independente de qual doutrina religiosa. Né? Eu fui batizado, acho que todos aqui devem entender. Eu fui batizado. Eu fui também. Quem foi batizado na doutrina espírita? Não tem batismo. Por que não tem? Porque isso é ritual, né? Porque a doutrina espírita não tem nenhum ritual. Não tem nada a ver. Mas esse batismo não encerra a doutrina espírita. Certo. É, sim. Então, é o quê? É um renascimento, né? Um recomeço. Vamos lá, batismo. Isso que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. É ruim falar sem ver o contexto, né? Não sei o que está para cima, devia ter visto antes. Então, vou começar agora lendo Emmanuel, que deve estar explicando, e depois a gente faz a dissertação. Depois as piadinhas. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores relações com a ascendência da lógica. É isso que a doutrina espírita nos ensina. A ter lógica, a ter coerência, em tudo. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Quer dizer, não muda nada. A pessoa se mudasse, você não. É o tal negócio. Quando eu falo que nós somos bem ingênuos, ainda bem infantis, você crê numa coisa assim, que não faz o menor sentido. É como uma magia, né? A criança tem muito de magia, né? Ah, se aplicar isso, vai ficar tudo bem. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. A vida não é assim. A vida adulta mesmo, ela é muito coerente e muito lógica. Tudo vem por esforço e determinação. Por magia. Então, olha o sentido desse exemplo que você citou. A criança nasce já enferma, bem doentinha, vai desencarnar logo. Corre-se com ela para batizá-la antes que ela morra, para não morrer pagando. Faz o menor sentido. Porque vamos analisar então, profundamente. O que vai acontecer com esse serzinho que vai morrer sem batismo? O que vai acontecer? Esse tempo que pela doutrina que a gente Não, pela doutrina, pela outra doutrina. O que vai acontecer? nada, não acho que nada. Vai para o limbo. Assim.
que é limbo? É antes de chegar no purgatório, porque ele ainda é infantilzinho. Nem sei se ele lembra. É um lugar onde não existe nem bem nem mal. Ele vai ficar fazendo o que ali? Ele vai ficar fazendo o que ali? Tá, vai evoluir? Vai crescer? Vai ser sempre um bebê? Pela eternidade toda? Que lógica que tem isso? Deus vai fazer um negócio, uma obra incompleta? A lógica diz que não. Quem criou isso? A mente nossa, ainda infantilizada. Eu achei o trecho. Então, Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois dele. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, tá aí. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas. E a profetizar. É sempre assim. Certo. Não tem uma passagem que o próprio João Batista batizou Jesus? Sim. Ele fez isso para que as profecias cumprissem. Jesus se deixou batizar. Não precisava. É que nem a história do burrinho, né? Quando ele estava entrando em Jerusalém. Não precisava entrar no burrinho. Ele fez isso só para que as profecias se concretizassem. Só por causa disso. Para que eles se identificassem, né? Por isso. Bom, deixa eu falar aí. A renovação espiritual. Quer dizer, só a unidade exterior não vai mudar nada. Absolutamente nada. Por exemplo, pega duas igrejas, a igreja A e a igreja B. Você é batizado numa, na outra não vale. Que sentido faz? Faz sentido nenhum. Tudo que é criado pelo homem, com o tempo vai modificando. Se não modificasse, até nos dias de hoje, nós estaríamos fazendo sacrifício de animais, sacrifícios humanos para a divindade. Então muda, tudo muda. Agora recua aí 3 mil anos atrás e fala para que povo não pode fazer sacrifício, não. Sacrificava você, né? Olha como é que era. Mudou? Mudou. Hoje tem essa concepção. Ainda está mudando? Está mudando. Está mudando. Rapidamente. De uma forma bem destrutiva, para falar a verdade para vocês. Por quê? Se você pegar a nova geração aí, eles nem sabem o que é isso. Nem sabem. Então, as coisas vão mudando. Mas com o nosso caminho é ascensional, e para você subir é necessário aprender, né? Aprender, compreender profundamente. Não tem outro caminho, vamos ter que entender tudo para a gente dar outro passo. Aprende tudo que está nesse passo para dar o próximo. E assim vai. E deixando para trás certas coisas. É difícil você falar do que outras doutrinas fazem, outras pessoas fazem. Coisas que estão enraizadas, né? Coisas que são culturais, que tem simbologia. A simbologia ainda é necessária para muitos? É necessário. Para muita gente, não indo muito distante, tem pessoas que não sabem rezar, não sabem orar. E isso, estou falando aqui no centro espírita. Não sabem rezar. Faz uma oração.
engasga, não sabe como. Eu vejo duas maneiras de se orar. A primeira, você usa as orações decoradas como algo para te ligar ao mais alto. Seria o veículo. Não que as palavras ali sejam mágicas, que tem o condão de te levar até a divindade. Não. Ela tem o condão de te te deixar focado naquilo. Mas ela não é necessária. Porque na realidade é um jeito de você pegar o seu sentimento, embutir naquelas palavras, naquelas frases, naquelas declamação para ligar. Mas você não precisa dela, simplesmente pode tirar do seu íntimo toda a oração com uma simplicidade de palavras e com pureza de sentimentos. É o que vai te levar. Então qualquer um pode orar, basta sentir. Mas se você não sente, não é com frases decoradas ou com frases soltas, desprovidas de sentimento, que você vai conseguir orar. Ninguém fala aquilo que o coração não está cheio. A árvore má não dá bons frutos. Então, se nós tivermos muitas mazelas aqui dentro, vai impedir que nós oremos, naturalmente. Substitui o mal pelo bem. Aí a gente vai ver a potência que nós somos. Tão grande que a gente consegue manusear os elementos com nossos pensamentos. Está longe da gente fazer isso hoje? Tá, mas a gente pode. E às vezes com o auxílio da moçada do plano espiritual, a gente consegue alguma coisinha, né? De vez em quando necessário. Mas só depende de nós. Até tem uma questão no 909 do Livro dos Espíritos que fala uma coisa sobre isso, né? Vontade. Vontade. Vontade, querer. A querência mesmo, né? Mas é suficiente? Não, tem que estar alinhado com conhecimento, né? É tipo assim, eu quero muito ir para São Paulo. Eu quero muito ir viajar daqui para São Paulo. Muito, mas muito mesmo. Mas se você não sabe o caminho, você não sabe como tomar um veículo para ir, como é que você vai chegar na capital paulista? Tem jeito. Então, o conhecimento é fundamental para que nós nos levemos aonde queremos chegar. Por isso, a gente sempre fala, conhecimento aliado com moral elevado. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas temporais em que foram empregadas, lá atrás. Compreensível. Que nem as leis de Moisés eram compreensíveis. Mas nos dias de hoje já estão ultrapassadas. Moisés está ultrapassado? De certa forma, sim. Por quê? Pelo Cristo. Agora sair bem, vamos sair bem, né? Vamos sair bem, né? Por quê? Porque a lei de Moisés era do não. Não matarás. Não furtarás. Não. É tudo não. Não pode fazer nada. A lei do Cristo é diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo a ti mesmo, você não mata, você não rouba. Não precisa falar não. Só está intrínseco. Jesus é mais legal. Ainda tem muitos que ainda ficam apegados, né? Porque a lei de Moisés, ela servia para aquele povo daquela época, né? Olha, precisava da lei, funcionava, tinha que funcionar.
A lei do Cristo não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas a lei do não pode, porque era um povo bárbaro, um povo bélico. Tinha que ter esse Tinha que ter. Forçar esse povo a fazer o que era errado, né? Até hoje tem as leis do não aí na nossa sociedade, né? Está cheio de lei do não. Mas o povo faz do mesmo jeito. Não roubarás. Não desviarás. Aí desvia. Não matarás. Aí mata. Mas a vida é feita de escolhas. Cada um responde por seus atos. E está tudo registradinho. Está tudo registradinho. Interessante, né? A gente desconhece os mecanismos da vida. Mas tem deixa eu ver se que livro que é. Eu acho que é o livro do Francisco de Assis, lá do João Nunes Maia. Eu acho que esse livro que fala que João Evangelista, quando desencarnado no plano espiritual, ele conseguiu acesso às informações de acontecimentos do mundo, nas diversas épocas. Tudo isso estava registrado. Agora que vem o como, né? O como que é difícil de explicar. Estava registrado no éter, através da luz solar. Eu gravei isso. Não me perguntem como, não sei explicar, mas tudo está gravado. Então não tem como na história nossa a gente fala, não fiz, fez. Primeiro está gravado na nossa consciência, ponto. Tem todas as informações ali. E as informações, no geral, estão todas gravadas. Nada se perdeu da história da humanidade. Está tudo aí. E só os espíritos de grande escola que conseguem acesso a essas informações. Como? Não sei. E também não lembro. O livro fala só um pequeno trechinho. Por isso que eu gosto de citar livro, porque eu incito vocês à curiosidade. Curiosidade, vocês vão pegar o livro para ler inteirinho, o livro para pegar esse trechinho. É esse do Francisco de Assis, a gente tem, mas eu não estou lembrando desse livro. É uma passagem de um parágrafo, nem isso. É só um trechinho. Que às vezes você lê, você não entende, deixa para lá. Mas está bem escrito ali. E hoje é mais fácil de você ler quando você tem um livro em PDF, né? Você dá só uma busca e você já cai onde você quer. Né? Você tem que ler o livro inteiro. Mas é interessante. Interessante. Eu citei só esse trechinho porque nós estamos falando das nossas ações e está tudo registradinho ali. Tem jeito. Não tem como a gente fugir. Aliás, não nos é útil fugir também. Porque a gente vai carregar com a gente esse peso que vai só nos esmagar cada vez mais. Então, é o que eu falo. Errou, assume que errou. Assim, eu errei. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpas. Se arrependeu-se, retifica a postura. Mas não guarda. Porque, eu quero que ninguém saiba disso, que eu fiz isso. Você vai carregar isso para a eternidade, até não aguentar. Na hora que você não aguentar mais, você desaba, aí abre o berreiro e vai lá para todos os cantos, tudo que você fez. Já. Então, para que sofrer esse tempão? Já abre o berreiro agora, já. Errei, fiz isso, estou arrependido, desculpa, eu vou ressarcir. Se eu não puder ressarcir agora, eu vou ressarcir em pequenas prestações, mas esse débito é meu. Assume, mas não fique empacado, perde muito tempo. Perde muito tempo, sofre muito
E desnecessariamente. Desnecessariamente. Olha, um dos maiores motivos de depressão nos dias atuais, que é uma praga desse século, né? A depressão, a causa é justamente essa. Não vou entrar também nesse mistério, mas que é muito extenso, mas a causa máter, né, das depressões, das doenças psicoemocionais, né, é justamente carregar sentimento de culpa. E muitas vezes esse sentimento de culpa está no inconsciente. Vem de outras vidas, arrasta-se com o ser. Aí eu falo, eu não fiz nada, minha vida é maravilhosa, tem de tudo melhor, meu marido, minha mulher, meus filhos são as pessoas mais adoráveis do mundo, mas para mim está ruim, está tudo péssimo, não sinto vontade de viver, não sinto vontade de nada. De onde que vem isso? Vai saber a causa, arrastando sentimentos de culpa. Então, errou, gente, todo mundo erra, assume e corrige a postura, evita sofrimento, porque você faz sofrer a si próprio e a todos que estão à tua volta. Não compensa, não. Compensa não. E às vezes por orgulho, né? Olha como é que a vida vai fazendo com que a gente vai se curvando, até que todo o nosso orgulho nos deixe lá no chão para a gente poder se levantar. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Está falando demais, né? O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. Está cansado. Deixa. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Tá, reportou aquela passagem lá, né? Mas isso aqui não está querendo dizer da passagem. O contexto geral é para todos nós. Então vamos entender aqui. E os que ouviram. Quem ouviu o quê? Aqueles que ouviram as lições do Evangelho. O que é o Evangelho? É o manual, como eu te contei, todas as instruções para nós sermos dignos, trabalhadores, honestos, felizes, etc. Então, e os que ouviram, e os que tomaram contato com o Evangelho, foram batizados. O que é batizado? Renascer, ressurgir. Aqueles que tomaram conhecimento do Evangelho renasceram em posturas, em ações e pensamentos dignos, em nome de Jesus. Jesus está diretamente ligado ao Evangelho. Ele é o exemplo vivo do Evangelho. Então, e os que ouviram, os que viveram, renasceram nessa postura, fizeram em nome dessa nova existência, dessa nova vida. Mais ou menos isso. Seguindo os ensinamentos, né? Porque nós estamos seguindo os ensinamentos que acabaram de ouvir. Aí faz todo sentido, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, os que entenderam a grande mensagem, renasceram em posturas e lógica, em nome do que a nova bênção do Evangelho. Em que Jesus é o modelo.
e guia. E o último parágrafo. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Ó, não é só entender, é pôr a mão na massa. Só saber é insuficiente. É saber e praticar. Praticar o quê? Tudo que o Evangelho fala. Indulgência, amor, perdão, tem que estar intrínseco na gente. E a partir do momento que a gente viver esses sentimentos naturalmente, quer dizer que nós realmente nos tornamos, né, seguidores do Cristo, ou seja, seres menos brutalizados e mais espiritualizados. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Olha só. Muitos recebem notícias do Evangelho. Há 2000 anos nós estamos ouvindo notícias do Evangelho. Todos os dias. Mas somente os que... Não, muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Esse ouvir quer dizer o quê? Aqueles que atenderam a solicitação que o Evangelho está lhes pedindo. Ouvem o Evangelho, né? Aqueles que seguem o que o Evangelho diz. Que na essência maior é o quê? As boas e sagradas virtudes, né? Nelas que a gente tem que se esmerar, se inspirar, e nelas que nós temos que agir. Então, para resumir, o que a gente poderia subentender agora como batismo? Seria o renascimento das convicções nossas, mudanças de postura em todos os sentidos, utilizando o Evangelho como o nosso manancial de luz, de ensinamentos, o nosso porto, nosso porto. Tem uma palavrinha, né? Bendita renovação. Renovação, ação de renovar. Fazendo diferença. Fazer conforme deve ser feito. Em suma, a gente fala, para cair sempre no mesmo tema, né? Mudança de postura. Tira as más inclinações e põe as boas inclinações. Em suma, é tudo isso. Falamos, rodeamos, e acabamos chegando no mesmo ponto. E se nós... Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, tem 180 capítulos. Os 180 capítulos batem na mesma tecla e chegam na mesma conclusão. Já repararam nisso? Todas as aulas estão falando a mesma coisa? Por ângulos diferentes? Todos os capítulos, eles combinam em alguma coisa, né? Não é totalmente diferente um do outro. Não, então tudo... Por isso que o Jesus, tão assim, maestralmente, conseguiu resumir todos os ensinamentos naquela máxima lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por ti mesmo. Porque tudo que a gente fizer vai girar em torno disso. Vamos pegar um assunto qualquer, fala um assunto, eu não vou falar não, fala um assunto qualquer coisa. Cita qualquer coisa. Qualquer coisa. Música, eu gosto de coisa. Muito bem, tá bom. Você gosta de cutucar, né? Eu gosto de cutucar, né? Música, beleza. Muito bem. A música é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Boa. Mas pode ser usada mal?
Pode. Pode. A gente está vendo isso aí um monte de coisa todo dia. Pode ser usado por pornografia? Pode. Sensualismo? Pode. Sexualidade? Sim. Que mais? Poder mesmo à vontade que você cita tanto, é uma palavra neutra. Sim? Você pode usar à vontade da maneira que você quiser. Certo? É uma palavrinha mágica, como você disse, a gente até estudou, mas ela é uma palavra neutra. Ela pode ir para lá ou para cá, depende da gente. É que nem a paixão. Paixão, tudo. Lembra o texto da paixão? Dinheiro neutro, é uma palavra neutra. Você usa como quiser. Bem bom. A paixão, eu diria que é a vontade elevada à 10ª potência. Simplesmente isso. Só que do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. Ela é rápida. Ela é rápida, mas ela é muito forte. Né? A paixão é uma coisa que eleva a vontade e é um exponencial muito grande. Porém, se você utilizar bem, você faz coisas maravilhosas. Mas se você usar mal. Né? Então, a questão da música. A música, para mim, é a exteriorização da faixa vibratória em que nós vivemos. Na faixa mental vibratória da nossa mente que nós vivemos. É lá a música. Então, quando eu falo assim, brincando, diga-me o que ouves e direi quem és, eu faço a brincadeira, na realidade, está expressando aí uma realidade muito grande. Muito grande. Porém, não deve se levar ao pegamento. Porque Hitler ouvia música clássica. Mas nós somos bem transparentes e dá para se conhecer mais ou menos como que as pessoas são através das músicas que elas cantam, que elas têm em mente. Por quê? Na realidade, é onde elas se sintonizam. É a sintonia vibratória, a música é pura vibração, nós somos pura vibração e a gente vai sintonizar com aquilo que realmente nos esteja alinhado. Tem pessoas que conseguem expandir a faixa. Tem pessoas que não conseguem expandir essa faixa. É ali e só. Eu tenho alguma flexibilidade ainda. Hoje eu tenho um pouco mais de flexibilidade, mas com música eu sou bem criterioso. Não importa o estilo da música. O que importa é a vibração que ela faz. Pode ser sertanejo, pode ser até funk, pode ser rock, pode ser qualquer música. O que importa é a vibração que ela faz. Tá? Então, se traz coisas. E é notório, você sente. Você sente. Então, por incrível que pareça, antes de vir para cá, eu estava pensando nisso, pensando em música, em vibração mesmo. Porque em determinados lugares que você não vai ouvir música clássica. Não tem nada a ver. Né? Mas existem muitas músicas alegres, muitas músicas boas, que te põem para cima, que te inspiram, né? Que te enchem de força, né? De energia, de inspiração. Então, mas tem músicas depressivas também, músicas que te põem para baixo, tem músicas que causam revolta, tem música que incita a violência, tem música de tudo de jeito. É o que? Uma exteriorização do que o ser está vivendo, daquilo que está compondo, está vivendo naquele instante que vai passar para os outros. Então, a música é neutra? Ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Mas
em todos os casos, ela demonstra em que pé que nós estamos. Tinha um disco em casa, um LP, que foi feito uma coletânea de músicas indígenas. Sabe, foram lá no Xingu e gravaram os índios cantando, né? E para eles, aquilo lá a sua cultura, seu jeito de pensar, eles vivem naquele ritmo. Para nós, são sons que não são harmoniosos, né? Agora, existem peças excelentemente compostas que a gente não gosta também. Nem todo mundo gosta de música clássica, músicas mais bem elaboradas. Por quê? Não conseguem vibrar naquela sintonia que está muito elevada. Então, você vai ouvir música clássica, uma música desse tipo, você ouve uma, duas, na segunda você já está saturado. Mas existem músicas que você ouve o dia inteiro e tudo bem. E cada um está mal. Dani, teve um estudo que foi feito, eu acho que até postei no WhatsApp para você, a respeito das notas musicais são relacionadas com os chakras, né, os centros de energia do corpo. 7 notas para 7 chakras. Aí aquela nota mais pesada do chakra que refere a parte da sexualidade, da terra, etc. Então, a vibração da música refere-se a. Eu escarafunchando alguma coisa lá por curiosidade, né? Porque antigamente, antes de 1940, na década de 30, até a década de 30, a vibração sonora que era universal para a afinação de todos os instrumentos era a nota Lá. E a referência dela era 432 Hz, né? Ou seja, 432 vibrações por segundo. E o ministro da propaganda nazista, o ministro de Hitler, ele mudou a vibração, a afinação dos instrumentos universal, obrigatoriamente, naquela época, na Alemanha depois se espalhou, né? Para 440. Então, você pegar a nota lá hoje, é 440 Hz. A nota lá de qualquer instrumento. Pega um teclado, pega uma guitarra, pega um diapasão, né? O diapasão, ela é afinada nessa vibração, 440. E então ele fez essa mudança. Depois o mundo acompanhou, né? Por quê? Porque a propaganda sendo disseminada nessa faixa de vibratória, né, seria tipo assim, o soldado teria um outro impulso para o sentido, ó, uma diferença de 8 Hz na vibração, né, na faixa vibratória. Pois é, você vê como que a gente sabe pouco sobre essa questão. E uma das coisas, fazendo um adendo nisso que você falou, que eu achei interessante, que eu peguei lá do livro do Renúncia, que Alcione, antes de vir reencarnar aqui no nosso planeta, ela estudava música nesse outro plano. O que tem de estudar de música? Quer dizer, tem muita coisa aí que a gente desconhece. A gente não tem o menor. Mas eu creio que tem a ver com a faixa vibratória também. A faixa vibratória de uma música em um outro planeta, se o planeta for, né, um órgão mais elevado, a faixa vibratória, inclusive da música, e principalmente da música, poderia dizer assim, ela é uma quantidade de, trazendo aqui para o terreno, né, a medida que a gente usa para Hertz, né, lá seria tipo assim, 1 kHz, lá
ou 1000 Hz lá, equivale a 200 Hz, assim, então não, estou dando um negócio bem, né? Ou seja, lá é uma faixa vibratória muito mais elevada para representar a mesma vibração que existe aqui. Pois é, que tem muita coisa nesse universo musical, tem, né? E que, assim, trazendo para a nossa realidade, eu acho que a gente vibra, né, em determinada ondulação, em determinada frequência. E, logicamente, vai nos satisfazer aquilo que combina com essa vibração que nós estamos vivendo. Porém, eu não tenho informação suficiente para aprofundar mais sobre esse tema, para falar sobre A ou B. Eu nunca li, nunca estudei sobre esse assunto. Mas, tirando a brincadeira de lado, funciona esse negócio aí de que você ouve é mais ou menos aquilo que você é, aquilo que você pensa. Logicamente, com todas as suas devidas ressalvas. Gente, é isso, já passamos o nosso horário. Boa semana para todos. Se Deus quiser, semana que vem estamos aqui. Muita paz, muita energia.